Mateus capítulo 16, versículo 24. Então vamos ler o que está escrito no verso 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém. Pode fechar sua Bíblia em nome de Jesus? Hoje nós vamos falar sobre um processo chamado de forja, forjados na cruz. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja nesta noite. Quando nós falamos de forja ou forjar, o que significa forjar? Forjar significa modelar, significa criar um modelo, né? Essa palavra ela é muito conhecida com aqueles que trabalham com metais. E através dos metais fazem peças de decoração, peças das mais variadas possíveis. Basicamente o metal, ele é, a partir dessa técnica muito antiga, ele é submetido às altas temperaturas, e aí o forjador, conforme a sua vontade, veja bem, conforme a vontade do forjador, ele vai modelando, ele vai criando uma forma com aquela peça. Ele vai criando um modelo, conforme lhe convém. Ele cria uma escultura. E quando nós falamos de forjados na cruz, nós estamos pensando exatamente nesse modelo, a sua vontade, modelo, veja bem, conforme a vontade do forjador, a vontade de Deus para mim. Tem um hino, né, bem antigo, que fala assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Vocês conhecem ele? A verdade, queridos, é que essa mensagem ela tem sido esquecida. As pessoas têm trocado ela por mensagens mais interessantes, né? Mensagens que dizem respeito à sua autoestima, mensagens que dizem respeito à sua condição social, mensagens que dizem respeito a uma série de coisas, mas que não falam exatamente do que Jesus fez. E quando nós olhamos para a obra vicária de Cristo, a gente percebe que os princípios dele têm sido deixados de lado. Isso é um problema, porque o que nós temos hoje são famílias desestruturadas, porque não sabem caminhar segundo o princípio de Deus. Quando nós pensamos em um metal sendo forjado, tem uma característica interessante na forja dos metais, é que aquele metal, quando ele é submetido a alta pressão, ele também é submetido a sucessíveis compreensão. Usa-se martelo, usa-se prensa, e ele vai sendo prensado até que ele atinja o modelo que o escultor quer, o modelo que o forjador quer. E uma coisa interessante é que quanto mais o metal é prensado, quanto mais ele é martelado, quanto mais ele é comprimido, mais forte ele fica. Nossa, fechou. E aquele que só é submetido a alta temperatura, sendo prensado até que ele atinja o modelo que o escultor quer, o modelo que forjados na cruz. Uma coisa interessante é que a gente já começa mais o metal é prensado nesse modelo, mais ele é martelado, que é um pouco desconfortável. Eu estava pensando sobre isso e eu comecei a imaginar, irmãos, hoje, nos nossos dias atuais, é tão difícil a gente falar a verdade para as pessoas. Nós vivemos hoje em meio a uma sociedade difícil de lidar, irmãos. Você tem que pisar em ovos para falar com as pessoas. As pessoas, elas são muito frágeis, sabe, mentalmente, do ponto de vista psicológico, é muito difícil. Às vezes você fala um pouquinho mais firme com a pessoa e é o suficiente para você destruir a autoestima dela. A verdade é que nós, a cada dia, temos formado líderes, e aqui eu coloco a igreja agora, líderes fracos, pessoas que não conseguem se submeter ao confronto, pessoas que não têm suporte para enfrentar a forja de Cristo na cruz.
E eu estou falando de tudo isso porque não é um método fácil, não é um caminho fácil, diferentemente do que as pessoas pensam. Irmãos, caminhar com Jesus, às vezes, se torna penoso. Olha para a vida dos discípulos e vocês vão entender o que eu estou falando. E a verdade é que ninguém quer isso. Porque o evangelho que tem sido pregado, o evangelho que tem sido distribuído nas igrejas, não é um evangelho que aponta para Cristo e para aquilo que Ele ensinou. As pessoas vão saltando na Bíblia textos que lhe convém para criar umas doutrinas que fogem muito daquilo que Jesus ensinou. É interessante que o ato de ser forjado na cruz, Martim Lutero ele usa essa expressão. Ele fala assim: ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. O ato de forja de Cristo em nós nos torna justos, mas ao mesmo tempo a palavra dele nos mostra quem nós nos tornamos longe dele. E aí agora eu sou um pecador por causa das minhas práticas pecaminosas, mas eu sou um justo pela fé, e a justificação pela fé em Cristo. Parece não muito coerente, mas caminhar com Cristo e ser moldado por Ele, ser esculpido por Ele, é assim. A cruz, ela é uma divisora de água, ou de águas na vida de uma pessoa. Se você parar para pensar, e aqui eu estou falando para aquelas pessoas que entenderam a obra de Cristo e receberam Ele e o seu sacrifício, a cruz ela se torna um divisor de águas. Existe você antes dela e você depois dela. Existe você um pecador longe da justificação, e agora existe você um pecador justificado pela fé nele. A cruz ela marca a vida de uma pessoa. Ela tem, a mensagem dela tem uma importância tão grande para o cristão, que muitos deles, os primeiros pais da igreja, caminharam o mesmo caminho de Jesus e tiveram mortes parecidas. Ela aponta para o sacrifício de um inocente em favor de uma multidão condenada. Essa é a cruz em que nós temos a oportunidade de sermos forjados nela. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a obra messiânica de redenção de Cristo, eu começo a olhar para Jesus de uma outra perspectiva. Eu começo a ver em Jesus agora alguém que veio para mudar a humanidade, alguém que veio de fato para ter a vida transformada. Irmãos, fechou. Quem entende a palavra de Jesus, quando nós entendemos isso, quem pratica ela, não tem a mesma vida. Não tem. A vida da pessoa é completamente transformada. Se você conhecer alguém que de fato foi impactado por aquilo que Jesus fez, você vai ver que ela é muito diferente. E aí eu estou te perguntando isso para que você faça uma reflexão sobre você mesmo, porque talvez até aqui o seu entendimento acerca de Jesus é um entendimento diferente do que a Bíblia diz que Ele é. Por exemplo, a cruz, ela me ensina uma coisa muito interessante. Quando eu começo a ser forjado na cruz, eu aprendo uma coisa. Eu aprendo que Jesus é suficiente. Pronto. É um princípio de Deus para a minha vida agora. Aquela pessoa que caminha dentro desse modelo, que quando Jesus começa a modelar a pessoa de acordo com a vontade dele, quando Jesus começa a esculpir alguém que vai se tornar parecido com ele, essa pessoa automaticamente ela entende que Jesus é suficiente. E isso, irmãos, afasta de nós qualquer achismo acerca de Jesus, da sua palavra. Isso manda para longe as falsas espiritualidades, aquela casca mentirosa de uma santidade que não é respaldada na palavra. A suficiência de Jesus me diz que eu dependo dele, e eu preciso viver nele. A suficiência de Jesus, irmãos, me mostra que nele eu vou encontrar paz, descanso e alegria.
Jesus ser suficiente na sua vida faz toda a diferença, porque agora eu começo a ter certeza de que, independente das circunstâncias, eu vou prevalecer. Eu vou prevalecer. Não importa agora mais os meios podem ser até diversos, irmãos, mas lá na frente eu vou cantar o hino da vitória com Ele. É o que a cruz me ensina. Não importa o cenário, a última palavra é dele. E os discípulos que caminharam com Jesus entenderam isso, irmãos. Tanto entenderam que eles morreram de uma forma honrosa, dolorida, mas honrosa, porque eles entenderam o Evangelho, eles foram forjados lá. Todos os discípulos de Jesus, e se você é um discípulo de Jesus, você precisa ser forjado na cruz. E quando eu digo ser forjado na cruz, é ser moldado pelo princípio da palavra de Deus. É não viver mais com aquilo que você acha que é não viver mais com aquilo que as pessoas dizem que elas acham que são, mas viver segundo o que a Bíblia diz que é. As pessoas, elas não confrontam mais os ensinos, as direções na Bíblia, irmãos. Elas têm medo, ou talvez até preguiça, porque a Bíblia agora deixou de ser um livro de instrução para ela. Quando eu entendo que Jesus é suficiente, e esse é um dos princípios de ser moldado lá na cruz, eu entendo que eu não devo e eu não posso acrescentar nada, absolutamente nada, à obra vicária dele. Eu não posso adicionar nada ao sacrifício de Jesus, porque se eu entendo que Jesus é suficiente, eu preciso acreditar que a obra dele para mim é o bastante, de que o sacrifício dele é o bastante. Eu não preciso acrescentar mais nada. É o que está escrito em 2 Coríntios 12, 9, a sua graça me basta. Ela é o bastante. Ela é. Isso é entender que Jesus, ele é suficiente. E quando eu tento colocar alguma coisa lá, e quando eu tento fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos, eu estou dizendo para Jesus: olha, o seu sacrifício não valeu, ele não foi suficiente para mim, eu preciso ainda fazer mais alguma coisa, Jesus, porque somente o que o Senhor fez não é o bastante. E quando nós entendemos que a obra de Jesus é suficiente para me salvar, é suficiente para mudar e transformar a minha vida, olha só que interessante, as práticas espirituais, a saber, a oração, jejum, meditação na palavra, elas não se tornam mais obrigação. Eu não faço mais agora porque eu sou obrigado. Eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque o Espírito Santo se move em mim e diz que aquilo é bom, então eu preciso fazer. Não é mais por obrigação, porque quando nós fazemos alguma coisa e buscamos mérito nela, nós estamos dizendo: olha, Jesus, o que o Senhor fez na cruz não valeu não, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso ir mais além, Jesus, eu preciso pagar um preço, Jesus, como se o preço que ele pagou não fosse suficiente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está acontecendo uma inversão de valores. Nós estamos tirando os olhos de Jesus agora e estamos olhando para nós mesmos, como se nós tivéssemos mérito naquilo que nós fazemos, sendo que na verdade nós deveríamos fazer pelo simples fato de que o Espírito Santo está nos conduzindo. Isso é ser forjado na cruz, é entender esses princípios. Eu não faço mais agora porque eu sou obrigado, mas porque o Espírito Santo se move em mim. E qual que é a beleza dessas coisas, queridos? A beleza é que agora não é um fardo mais. Jejuar não é um fardo para mim. Meditar na palavra, passar horas aqui, para mim não é um fardo mais. Orar para mim não é um fardo, sabe por quê? Porque eu não estou fazendo aquilo por causa de um mérito, mas porque o Espírito Santo se move em mim.
Esse é um princípio na vida de alguém que é forjado lá. Ele entende que por melhor que ele seja, por mais talentoso que ele seja, ele não pode acrescentar nada àquilo que Jesus fez, porque ele é suficiente. E tudo agora o que eu faço é por amor, e tudo agora o que eu faço é porque o Espírito Santo de Deus se move em mim. Queridos, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque quando eu começo a fazer as coisas acreditando que essas coisas elas serão acrescentadas à obra de Jesus, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando as minhas experiências e estou colocando elas acima da palavra de Deus. Eu estou tentando dizer para Deus que aquilo que eu faço é mais importante do que aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Então isso é interessante porque, embora as experiências elas sejam importantes, irmãos, as nossas experiências espirituais são importantes, mas os princípios de Deus são imutáveis. Eu preciso entender isso. Na cruz, quando eu sou moldado lá, a minha identidade ela é resgatada. A minha identidade ela é resgatada. Lá na cruz eu me encontro. Sabe, lá na cruz eu me encontro o pecador e o justo. Como Lutero um dia afirmou, o pecador e o justo lá na cruz eu encontrei a minha família agora. E é interessante porque a cruz ela é inclusiva. Nós estávamos condenados, irmãos. Vocês têm ideia do que é isso? Talvez você não tenha ideia do que é uma eternidade, mas você estava condenado a viver uma eternidade longe de Deus. Porque talvez até aqui você caminhou segundo aquilo que lhe foi ensinado. Talvez até aqui você caminhou em cima de tradições. Talvez até aqui você acreditou que você tinha que fazer mais alguma coisa para Jesus, para que você pudesse viver com Ele a eternidade. Eu preciso te dizer uma coisa: você não pode pensar assim, porque a cruz, e nela, nós fomos absolvidos, através da condenação de um inocente. Através da condenação de um inocente nós fomos absolvidos lá na cruz. O único se tornou o primeiro. E por isso que eu disse que ela é inclusiva, porque o unigênito agora, ele se torna o primogênito da criação. O único filho de Deus agora se torna o primeiro entre os filhos de Deus, e abre espaço para que eu e você faça parte da família de Deus. Olha que lindo, olha que lindo. E isso tudo por causa do amor dele. Não foi porque você é talentoso ou talentosa, não foi porque você fez muitas coisas boas, não. Foi por causa da graça dele, da misericórdia dele, foi por causa disso. É interessante que lá nós entendemos que nós começamos a fazer parte de um reino, e agora eu vejo Jesus à minha frente, e eu sei que eu posso, porque o que ele fez por mim ninguém vai fazer. Irmãos, na cruz, e nesse processo de moldagem, sabe, nós recebemos o maior título que um cristão pode receber, que é o simples fato de ser filho de Deus. Então quando eu olho para lá, eu vejo agora quem eu sou em Deus, através do que Cristo fez para mim. Então a cruz, além de mostrar para mim que Jesus é suficiente, e eu entendo esse princípio, surge um novo princípio na minha vida, de quem eu sou em Deus agora, e eu começo a entender quem eu sou nele, e isso faz também toda a diferença, porque muitos paradigmas são quebrados com isso, muitos modelos que foram criados em cima de pensamentos errados, começam a desmoronar, porque agora eu entendo que eu tenho livre acesso a Ele.
Eu não preciso mais, sabe, me submeter a uma série de práticas que talvez vocês lembram. Práticas que só demonstravam uma santidade que não era aquela que a Bíblia diz que deveria ser. Uma falsa santidade, falso moralismo. Então, quando eu olho para a cruz, eu percebo que lá é o lugar onde eu vou ser esculpido. Sabe por quê? Porque quando eu estou sendo forjado lá, uma coisa acontece comigo: o meu caráter é provado. Lá eu sou confrontado, todas as minhas motivações, todas as minhas intenções, irmãos, aquilo que está no nosso coração passa despercebido aos olhos dos nossos irmãos, mas não passa de Deus. Quando nós chegamos lá, tudo aquilo que foi guardado no mais profundo do meu coração é colocado em prova agora. Todas as minhas intenções, todas as minhas motivações são confrontadas com o amor de Deus. Todas as práticas mundanas que eu carreguei comigo são colocadas à prova agora. E aí eu começo a enxergar a grandeza do seu amor, a sua incansável misericórdia em tudo aquilo que Ele fez por mim. No livro de Zacarias, no capítulo 13, no versículo 9, parte A dele diz assim: e farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. O ouro, quando ele é submetido à prova, não só o ouro, como qualquer metal, mas o ouro ele tem uma característica interessante, fazendo menção àquilo que Zacarias escreve. Ele é submetido a uma temperatura tão alta, irmãos, que ele sai do estado sólido dele e começa a se tornar líquido. Mas uma coisa interessante que acontece é que todas as impurezas agora, elas começam a vir para a superfície. Olha que interessante, processo de forja. E o que o ourives faz quando isso acontece? Com uma colher, ele vai lá e começa a arrancar toda a impureza, até que quando ele olha lá para a superfície, ele consegue enxergar a face dele sendo refletida lá. Olha o que Zacarias está dizendo para nós: vocês vão ser provados, vocês serão provados e forjados como o ouro e a prata. O processo não vai ser fácil, mas vai chegar um dia que não vai haver uma impureza sequer. E quando o pai olhar para você, ele vai ver a figura do filho, assim como no espelho. Porque é exatamente isso que Deus está fazendo conosco. A nossa caminhada com Jesus é assim. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Ele. Ser forjado na cruz é entender que eu preciso ser parecido com Deus. O texto que nós lemos, ele deveria trazer uma reflexão muito profunda para nós, porque Jesus está dizendo assim: olha, você precisa pegar a sua cruz e me seguir. É interessante porque essas palavras, elas não foram palavras simples, foram palavras duras. Foram palavras duras, porque quando eu olho para essa palavra de Jesus para mim, eu começo a imaginar uma coisa. Eu começo a perceber que a caminhada com Jesus, ela não vai ser uma caminhada em meio a um jardim regado de flores bonitas. Não! Tem hora que a situação vai apertar para o meu lado, e não vai ser fácil. Tem hora que eu vou entrar no meio da tempestade, e não vai ser fácil. Mas é interessante que quando eu entendo essa palavra de Jesus, irmãos, para mim agora, viver com Cristo é lucro, e está na mesma medida de morrer por Ele. Foi assim que os discípulos entenderam, e eles entenderam ao ponto agora de não negar Jesus, porque quando eles olhavam para Ele, eles não estavam se vendo mais, mas vendo Cristo neles.
Vocês entendem isso? Ser provado na cruz é você olhar para você e não ver você mais. É você olhar para você e ver Cristo em você. Ver a glória dele. Se ver parecido com ele. Sendo capaz de perdoar. Sendo capaz de amar. Mesmo sem merecer. Em seu discurso, Jesus usava palavras, às vezes palavras contundentes, sabe? Palavras duras. Às vezes ele usava parábolas. Sabe, irmãos, mas ele não aliviava, não. E tem um texto bíblico que eu vou ler para vocês, que mostra que os seguidores de Jesus não estavam agradando o que Jesus estava falando. Olha o que João escreve no capítulo 6, no versículo 59 e 61, e depois versículos 66 a 70. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Escute só. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Os discípulos viram para ele: Jesus, mestre, as suas palavras são duras demais. Olha, Jesus, eu não consigo ouvir essas verdades, não. Você conhece alguém assim? Que quando as verdades são colocadas à mesa, essas pessoas tendem a fugir. Um monte estava indo embora, e aqueles que estavam mais próximos a Jesus falou para ele: olha, essas palavras do Senhor estão duras. Aí Jesus virou para eles: e vocês não vão embora também não? Vocês não vão embora também não? Não fui eu que escolhi vocês? E um de vocês é um diabo. Olha, que palavra dura, irmãos. Que palavra dura. Mas seguir Jesus é assim. Eu tenho percebido isso na minha caminhada. Tem hora que você espera um mingauzinho, toma uma porretada, igual esses discípulos aqui. Mas assim é o processo de forja, irmãos. Porque ser forjado na cruz é se tornar um homem e uma mulher de Deus. Meninos não, homens e mulheres de Deus. Ser moldado na cruz é isso. Porque quando eu olho para Jesus e vejo o que ele passou, eu preciso entender que ser parecido com ele é estar disposto a aguentar também toda a pressão que a forja vai trazer para mim, toda a temperatura alta que ela vai trazer para mim, mas eu sei que no final eu vou sair parecido com ele, aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu vou me tornar um parecido com Jesus, se eu entender que eu preciso passar por lá. Quando Jesus nos convida nesse texto de Mateus que nós lemos, e ele disse assim: olha, você quer me seguir? Pega a sua cruz. Jesus, ele não estava te chamando para passear. Se você pensou até aqui, esquece isso. Quando ele disse assim: olha, pega a sua cruz, ele estava falando de cruz. Ele não estava falando daquela pessoa indesejada, daquela pessoa que você não gosta. Não, ele não estava falando disso. Ele estava falando da sua cruz. A sua. E ninguém pega uma cruz para passear no jardim. Ninguém. Ninguém. A cruz, ela é levada para o caminho da morte. E eu sei que isso pode talvez estar te assustando, mas é uma morte que vale a pena. É de novo. Jesus estava falando para Nicodemos: olha, Nicodemos, você tem que morrer, meu filho. Um monte de coisa em você tem que morrer, Nicodemos. O seu título tem que morrer, Nicodemos.
O seu status tem que morrer, Nicodemos. As coisas que elevam o teu nome tem que morrer, Nicodemos. A força do pecado na sua vida tem que morrer, Nicodemos, para que você nasça de novo. É a morte que traz a vida, mas uma vida que glorifica Jesus. Uma vida em que eu me diminuo todos os dias e que Ele cresça. Ser forjado é assim, irmãos. É aguentar firme com Jesus, sabendo que o nome dele vai ser glorificado. Eu tenho falado isso para as pessoas que estão perto de mim. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do nome de Jesus. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele. É por Ele. É para Ele. A glória é só dele. E Jesus nos chama a deixar morrer as nossas convicções. Ele disse: olha, pega as suas convicções e me siga. Vamos levar lá para a morte. Pega os seus pecados e me siga. Vamos levá-lo para a morte. Pega as suas fraquezas agora e vem comigo. Vamos levá-los para a morte. Pega aquilo que te afasta de mim e vamos levá-los para a morte. Vamos, vem comigo. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou fazer de você parecido comigo. Você vai ficar parecido comigo. Se você olhar para os discípulos, vocês vão ver que isso aconteceu com eles. Olha para Pedro bruto, negando Jesus, cortando a orelha do soldado. Olha para Pedro lá no final, lá em Atos, olha lá para Pedro. Olha para João. João queria que fogo caísse do céu e consumisse um bocado de gente, por não terem aceitado a Cristo. E no final, ele começa a chamar as pessoas de filhinhos, como o próprio Cristo chamava. Ser forjado na cruz é permitir que os princípios imutáveis de Deus sejam um norteador da sua vida. E aí você não vive mais sendo levado pelos ventos falsos de doutrina. Não, a sua fé, ela é plenamente estabelecida dentro da palavra de Deus. Eu disse para vocês que hoje os judeus comemoram Yom Kippur, que é o dia da expiação, e para nós o dia do arrependimento é todo dia. Mas esse texto, essa palavra de origem hebraica, ela tem um significado muito interessante. Ela significa aquilo que encobre o castigo do perverso. Olha só que interessante, a palavra hebraica Kippur significa isso, aquilo que cobre o castigo do perverso. 1 Pedro capítulo 4 verso 8 diz assim: mas sobretudo tende um ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. O forjar da cruz começa e termina no amor. É interessante porque a cruz, ela é a expressão visível, é a máxima expressão visível que nós temos do amor de Jesus, do amor de Deus para a humanidade. Então, quando eu estou olhando para lá, eu preciso entender que todo esse processo, e que muitos infelizmente não querem se submeter, ele começa e termina no amor de que Cristo tem por mim, e que Deus tem por mim. Deus, irmãos, os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos bons, e tudo que Deus quer fazer de você uma pessoa forte, tudo que Deus quer fazer de você um líder forte, tudo que Deus quer fazer de você um homem de Deus preparado, uma mulher de Deus preparada. É tudo que Ele quer, porque às vezes, irmãos, nós seremos confrontados, nós seremos humilhados, as pessoas vão, falar mal da nossa fé, as pessoas vão, se colocar contra nós, e muitos de nós vamos embora, porque ainda não fomos forjados, porque o nosso caráter não foi forjado, ainda não é parecido com Ele. E ser parecido com Jesus é entender que, embora as circunstâncias estejam adversas, se eu estou nele e ele está em mim,
Vai dar certo. Vai dar certo. Nós vamos chegar lá. Agora eu preciso te dizer que a caminhada com Jesus é assim. Se te vender um evangelho torto, começa a jogar isso por lado. Deixa isso para lá. Porque o evangelho de Jesus, ele começa assim, olha, você precisa morrer para nascer de novo. Você precisa morrer para nascer de novo e ser parecido comigo. As suas convicções, as suas fortalezas, tudo isso precisa ficar para trás, para que você se pareça comigo. Hoje, irmãos, eu estava pensando sobre essa palavra. Quantas pessoas, não sei se vocês estão acompanhando, sabe, as informações dos setores de saúde, setores responsáveis, né, saúde pública do Brasil, e parece que mais de 140 mil pessoas morreram por causa do Covid-19. E sabe o que eu fiquei pensando? Quantas dessas pessoas experimentaram o amor de Deus? Quantas dessas pessoas não desprezaram o sangue derramado de Yeshua? O sangue derramado de Jesus, o nosso Salvador? Quantas pessoas? Quantas dessas pessoas entregaram a sua vida de fato a Jesus e hoje vivem do lado dele? Quantos? Quantas pessoas? Quantas pessoas, quantos frutos, irmãos, que caíram, que se perderam nessa caminhada? Quantas pessoas que foram enganadas por um falso evangelho? Quantas pessoas enganadas, irmãos, por tradições? Quantas pessoas enganadas e que agora não estão mais aqui e talvez nunca entregaram a vida para Jesus? Quantas pessoas que resistiram em ser forjado por Ele? Quantas pessoas? Não sei. Mas uma coisa eu preciso te dizer, olha, se até aqui, sabe, dúvidas subiram ao seu coração a respeito disso, você precisa procurar ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar. A igreja tem um grupo de pastores aqui que está à sua disposição, irmãos. Sabe, se subiu dúvida no seu coração quanto à sua salvação, se subiu dúvida no seu coração quanto àquilo que você está praticando, você precisa entender que a sua caminhada ela não é sozinha. E você precisa estar preparado para ouvir coisas que talvez não seja do seu agrado, mas vai ser bom para você. Caminhar com Jesus é assim. Olha, se você não foi forjado ainda, eu preciso te pedir, deixe ser forjado por Ele. Deixa Jesus moldar você. Deixa Ele tirar as mentiras, os pecados mais ocultos que te afastavam dEle, que te faziam diferente dEle. Deixa Ele tirar isso de você. Olhe para a cruz, porque lá tem um sorriso e um abraço dEle para você. Você não pode passar uma eternidade longe de Jesus. Irmão, você não pode viver, irmã, você não pode viver uma vida que não seja baseada naquilo que Ele escreveu para nós e que Ele deixou escrito. Irmãos, o diabo tem enganado muitos. O diabo tem enganado muitos. Enquanto Cristo ofereceu o perdão para você, enquanto Cristo na cruz, Ele oferece um abraço, um sorriso, enquanto Deus deixa claro o seu amor pela humanidade, o diabo ele tem enganado muitos. Ele tem enganado muitos. Ele tem dito que o que você fez está bom, que do jeito que está bom. Ele tem até colocado na sua mente que você aceitou Jesus, que você caminha com Ele. Mas você sabe que não foi assim. Você sabe por que Ele não governa a sua vida. Você sabe porque a pessoa que é forjada na cruz, quem diz na vida dela é Deus. É o Espírito Santo que fala assim: eu não quero que você faça, e ela não faz. Mas você sabe que isso não está acontecendo com você, porque você continua tomando decisões erradas,
e sabendo que são erradas. Você continua caminhando com o pecado, sabendo que é o pecado. Então você não foi forjado lá ainda. Olha, eu queria te dizer uma coisa: não vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vale. Eu não sei quantas dessas pessoas conheceram Jesus. Eu não sei quantas delas caminharam o evangelho de Cristo, eu não sei, mas eu sei que muitas morreram. E talvez muitas delas vão passar a eternidade longe de Cristo, e nós não podemos fazer mais nada por elas. Permita-se ser forjado lá. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Senhor, nós chegamos aqui até agora, e nós declaramos, meu Deus, nessa noite, que não vale a pena viver uma vida longe do Senhor, não vale. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor falou nos corações dos meus irmãos aqui, das minhas irmãs, eu sei que o Senhor falou no coração daqueles que estão nos assistindo. Meu Deus, se há alguma dúvida dessas pessoas a respeito da tua obra na cruz por elas, meu Deus, em nome de Jesus, queima no coração delas agora. Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, meu Deus, nós não sabemos o dia de amanhã, mas uma coisa eu sei: nós não podemos passar a eternidade longe do Senhor. Meu Deus, aquelas pessoas que têm medo do confronto, dê coragem para elas. Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que andam segundo os princípios que não são seus, mostra para elas que os seus princípios são imutáveis, que eles a levarão para a eternidade. Mostra para elas, Jesus. Mostra para os meus irmãos. Mostra para eles que não vale a pena construir uma vida longe de Ti, uma vida forjada, Senhor, uma vida, meu Deus, em cima de coisas que não são as Suas verdades. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que vale a pena suportar, Senhor, a pressão da forja. Vale a pena, Jesus, pegar minha cruz e caminhar para a morte e levar junto comigo os meus pecados. Vale a pena, Jesus, caminhar com a minha cruz para a morte e levar com ela as minhas convicções que não estão no Senhor, as fortalezas que um dia eu criei. Vale a pena levar tudo para lá, morrer e nascer de novo e viver uma vida com o Senhor.